Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem acomodados, todos bem tranquilos para a nossa aula de hoje a respeito da socialização 2. A aula passada nós falamos de socialização a respeito dos caráteres gerais a respeito da socialização. Para hoje, nós vamos ver uma ideia ou alguns pressupostos específicos do processo de socialização. Para isso, eu preciso que você esteja acordado, esteja bem disposto, não esteja dormindo, não esteja ainda debaixo das cobertas. Espero que vocês estejam, assim, em boas condições para a gente poder trabalhar. A ideia é o seguinte: sobre a socialização, nós temos que ver a ideia da estrutura dos indivíduos da vivência social. Como os indivíduos estabelecem a sua vivência social, como exerce um poder sobre a sociedade, é o processo de socialização. Além do processo de socialização, nós temos que ver o processo também de padrão social e de isolamento social. Como essas situações envolvem o sujeito e como elas podem exercer muita influência sobre o seu dia a dia, como os padrões podem influenciar o seu cotidiano. Portanto, a ideia é bem simples, é bem fácil, mas eu preciso que você esteja disposto e bem acordado para a gente poder entrar nessa situação, tá? A nossa aula vai a respeito do processo de socialização 2. Socialização 2, porque a gente tem que falar a respeito do processo que vai caracterizar toda a trajetória do ser humano dentro da vida social, tá? E a ideia fundamental está em desenvolver uma relação entre o sujeito e a sociedade na qual ele vive, o sujeito e os demais indivíduos dentro da sociedade. Como ocorre esse processo de socialização? Qual é a importância desse processo na vida dos indivíduos? E como esse processo pode estar resolvendo algumas situações ou ampliando algumas situações da vivência social que nós temos dentro da nossa ideia, dentro da nossa própria convivência. Tá? Traduzindo, a socialização, o que é socialização? Socialização seria um processo em que um membro das sociedades aprende a viver nela, ou seja, a forma com a qual você assimila o processo dentro da sociedade, a forma com a qual você assimila as regras de conduta social. Então, momento em que as regras sociais são internalizadas nos indivíduos recém-chegados, tais como bebês, crianças, estrangeiros, novatos, migrantes. Traduzindo, quando você é criança, você passa a assimilar todo o processo de orientação das normas, das regras da vivência social. E essa orientação, essas orientações, essas assimilações das regras, estão sujeitas às penalizações, onde você aprende também e recebe algumas penalizações caso você não haja de acordo com as regras instituídas dentro do grupo social. Você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende o certo e o errado, mediante a sua vivência da estrutura da socialização. Então, a socialização seria um processo que produz a identidade do indivíduo e influencia até mesmo em sua personalidade. Portanto, o processo que a qual você influencia todo o seu conhecimento está garantindo, na verdade, o seu processo da sua personalidade. Pessoas que saem dos seus territórios, entram em novos territórios, eles aprendem a ser, viver e a conviver. Ou seja, eles aprendem idioma, eles aprendem normas, regras, religiões, eles aprendem a cultura local, diferente daquela cultura a qual ele estava inserido, a qual ele nasceu. Então, há um processo de assimilação do processo de socialização. Devido a isso tudo, a socialização ela é diferente para cada indivíduo. Cada indivíduo assimila de uma forma diferente a sociedade. Por isso, a socialização é um processo muito importante na vida social. Tá? A socialização, o indivíduo ou ser individual significa portador ou sujeito concreto de uma essência em sua peculiaridade, não comunicável. De indivíduo deriva a individuação, ou seja, o eu pessoal, as minhas características, as minhas ideias fundamentais, os meus elementos bases do meu processo de integração social. Daí, o termo designa determinabilidade individual, ou seja, aquilo que faz com que este indivíduo seja precisamente este e se distinga dos demais indivíduos. Por exemplo, este determinado ser Pedro, por exemplo. Eu sou Ronei.
Então, dentro do processo de socialização, eu vou sempre me socializar como o professor Ronei. E vocês sempre irão se socializar de acordo com a sua estrutura. Ou Pedro, ou Mariana, ou José, ou João, ou Maria, ou Giovana, e assim sucessivamente. Você vai se socializar como um indivíduo, mas um indivíduo dentro do contexto social que vai promover o processo de assimilação das ideias, das normas e da convivência social. Então, o processo de socialização, ele introduz para o indivíduo o que nós vamos chamar processo de convivência social. Dessa forma, esse processo de convivência, ele se dá através dos contatos sociais. Então, grave aí, não há socialização sem a estrutura dos contatos sociais. Não há estrutura de socialização sem que haja um contato social. Porque para você aprender a conviver, você tem que conviver com alguém. Então, conviver, viver com, significa a possibilidade desses contatos sociais introduzirem, tá, o processo de desenvolvimento da convivência social. Então, por exemplo, a convivência humana pressupõe uma variedade de formas de contatos sociais. O contato social é a base da vida social. Se o contato social é a base da vida social, então ele será também base do processo de socialização. É o primeiro passo para qualquer associação humana. Então, antes do processo de socialização, eu tenho esses contatos sociais. Para você se socializar, você tem que manter contatos sociais. O contato que você tem com seus pais, o contato que você tem com seus irmãos, o contato que você tem na escola com seus colegas, seus professores, coordenação e tudo mais. Então, para você aprender a socializar, primeiro você tem que estabelecer os chamados contatos sociais, tá? Podemos considerar que existem dois tipos de contatos sociais, tá? Os contatos primários e os contatos secundários. Os contatos primários são aqueles contatos pessoais, aqueles contatos onde você estabelece diretamente, constantemente ao lado de uma pessoa e você desenvolve um sentimento, tá? Eles são diretos e que têm uma forte base emocional, como, por exemplo, família. Por exemplo, você tem uma forte base emocional por seu pai, sua mãe, seus irmãos, e você tem uma convivência diária com eles, tá? Pois as pessoas envolvidas compartilham experiências individuais, por exemplo, familiares, vizinhanças, relações sociais na escola, no clube, os amigos e assim sucessivamente. Então, esses contatos primários, eles seriam a base do processo de socialização do indivíduo. E essa base do processo de socialização viria através dos contatos sociais. Portanto, esses contatos sociais, eles são secundários. Significa que são contatos impessoais, calculados, formais. Trata-se de mais um meio para atingir determinado fim. Como, por exemplo, você tem diversos boletos para você pagar e esses boletos você vai pagar numa casa lotérica. Quando você chega na casa lotérica, você passa os boletos para o guichê e passa também o dinheiro para o guichê. O guichê retorna os seus boletos pagos e retorna o troco, caso tiver. E necessariamente esse contato é formal, ele é calculado, ele não tem uma base emocional. Acabou aquele momento, terminou aquele momento, não estabelece mais contato nenhum com o guichê, não tem mais nenhuma relação direta com o guichê. Então, contatos sociais secundários, eles são de base impessoal, são calculados, eles não têm uma base emocional muito forte. Dito isso, tá, nós temos que estabelecer uma ideia entre sociabilidade e socialização. Tá? Uma diferença. Sociabilidade nada mais é que a sua capacidade ou a sua possibilidade ou a sua inclinação de viver com as pessoas, ou seja, você já nasce basicamente instituído ou basicamente desenvolve a sua sociabilidade. Se é ser humano, todo ser humano tem a capacidade de viver em grupo. A socialização já é a sua efetiva vivência, o seu dia a dia, a sua ideia de convivência com os pais, a sua convivência com seus irmãos, a convivência com seus amigos e tudo mais. Então, a sociabilidade seria a sua capacidade de conviver em grupo. Dentro dessa capacidade de viver em grupo, você desenvolve o processo de socialização, que é a sua própria convivência entre os indivíduos, tá? Então, a sociabilidade
diz respeito à sua capacidade de ser um ser sociável, um ser capaz de estabelecer relações sociais, tá? A sociabilidade é o nome dado para a possibilidade de socialização, ou seja, para você se socializar, você desenvolve primeiro a sociabilidade. Só que existem alguns indivíduos que vamos falar mais para frente, que não desenvolvem o processo de sociabilidade e acabam estabelecendo o processo de isolamento social. Mais para frente nós vamos abordar essa ideia. A socialização, então, é a vivência em sociedade, a forma com a qual você convive e vive com os grupos sociais que fazem parte da sua estrutura, tá? Você assimila hábitos, normas, costumes do grupo em que você participa, você assimila idioma, você assimila religião, você assimila diversas formas de viver e conviver com os grupos sociais com a qual você convive, tá? Aí nós temos dois tipos de socialização, tá? A socialização primária, que é o indivíduo, como o próprio nome já indica, esse processo de socialização ocorre na infância, no meio familiar, é a primeira forma de socialização, onde você vai aprender como criança, tem o contato com a linguagem e vai aprendendo as relações primárias. Isso é certo, isso é errado, você aprende a andar, você aprende a se locomover, você aprende a viver. Além disso, é nesse estágio em que são interiorizadas as normas e os valores. Então, você vai aprender as normas e os valores do papai e da mamãe. Então, a família é a principal instituição e mais fundamental para a sua vivência no processo de socialização primária. Já a socialização secundária é o seu contato com o mundo, o seu contato com a esfera fora da família, tá? Nesse caso, o indivíduo já socializado primariamente vai interagindo e adquirindo os papéis sociais determinados pelas relações sociais desenvolvidas, bem como na sociedade está inserido. Teria a ideia como, por exemplo, na escola, você tem o processo de socialização secundária, porque na escola você assimila novas regras, novos valores, mediante a estrutura do pensamento do coletivo. Tá? O sujeito, se por acaso o sujeito teve um processo de socialização primária afetado, isso poderá gerar diversos problemas na sua vida social. E se ele tem um processo afetado dentro da socialização secundária, ele poderá também desenvolver diversos problemas na sua vida social, certo? Aí vem a ideia assim, a socialização secundária. Então, cabe aos diversos grupos sociais. A socialização secundária ocorre em outros grupos sociais, como escola, igreja, trabalho, clube, grupo de amigos, grupo de jovens, grupo de adolescentes, nos diversos tipos de desenvolvimento da vida social. Tá? Os novos grupos vão passar outros conhecimentos, outras formas de ser e estar no mundo, vão ampliar a socialização primária recebida na família. Significa que na escola, significa que na sua igreja, na sua religião, no seu grupo de amigos, você assimila novas ideias, assimila novas formas de ser, novas formas de pensar, novas formas de agir, dentro desse processo todo. Só que esse processo de socialização, ele está envolvido no processo que nós chamamos de padrão social, tá? O padrão social são normas, regras, são modos de viver, são estruturas que são passadas de geração em geração. Na verdade, o padrão social são aquelas situações que são impostas pelas gerações adultas, que são impostas às gerações anteriores, às gerações posteriores, ou à criança, ao adolescente, ou nossos pais, nossas mães, que impõem, tá, diversas normas, diversos valores, diversos modos de ser e conviver para a sociedade ou para nós mesmos, tá? Então, traduzindo, de maneira geral, as crianças refletem o comportamento e a personalidade dos adultos que os adultos moldaram. Ou seja, quando o seu pai chega e fala assim, nossa, você está igualzinho à sua mãe, ou sua mãe chega e fala, nossa, você está igualzinho ao seu pai. Então, eles acabam se esquecendo que você
é um pouco do papai e da mamãe, porque você assimila normas, regras, você assimila comportamentos do seu pai e da sua mãe. Então, você acaba assimilando esses padrões do seu pai e da sua mãe, ou mais o pai, ou mais a mãe, ou acaba assimilando outros padrões fora desse padrão, do pai e da mãe. Mas, de qualquer forma, você vai assimilar uma possibilidade de padrão social, seja do pai, seja da mãe, seja de um parente mais próximo, seja de um amigo, seja de uma família de um amigo, seja da estrutura da própria televisão, do próprio filme, de uma própria novela, de um próprio padrão instituído. Então, esses padrões, eles são instituídos ou pela família, ou pelos grupos, tá? Pela família, ou pelos grupos, ou pela própria estrutura da televisiva ou pela estrutura da mídia. A própria mídia introduz padrões dentro da sociedade que os indivíduos tentam seguir. Então, no decorrer da vida, a criança, o jovem, o adolescente pode perceber que o mundo dos adultos que a socializaram não é o ideal de vida que eles pretendem seguir. Então, eles acabam mudando, acabam tendo uma nova possibilidade de convivência social. Eles acabam instituindo novas formas de vida social. Tá? Apesar disso tudo, vejamos os exemplos. Se você já leu, leiamos juntos. Porque eu não posso ficar acordado até tarde. Vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas porque ele não pode ser injusto a meu favor. Ou seja, a instituição do padrão do adulto. O adulto pode dormir até tarde, a criança não pode. Então, a introdução de um padrão que que as crianças, adolescentes, muitas vezes não levam como um padrão verdadeiro, não levam como um padrão de ideia verdadeiro. Lembrando que no padrão social ele é, tá? Ele é diferente, ele é variável, ele alterna, ele muda de cultura para cultura. Então, dentro dessa possibilidade, esses padrões sociais eles vão mudando de cultura para cultura. Portanto, eu não tenho um padrão social. Por exemplo, o padrão de beleza. Como eu posso estabelecer um padrão de beleza, um padrão de beleza feminina, um padrão de beleza do corpo feminino? Como é que eu posso estabelecer um padrão? Cada sociedade estabelece o seu padrão, cada sociedade estabelece o seu ideal. E importante lembrar que cada tempo histórico tem os seus padrões de socialização, cada padrão histórico tem o seu padrão de instituição de beleza, o seu padrão seu padrão social. Tá? Cada regra, cada norma, cada sociedade institui os seus padrões que vão ser mudados ou ser alterados ou permanecem ao longo do tempo. Traduzindo, tá? O padrão social nunca aceitará você como realmente é. A herança de um sistema manipulado pelo egocentrismo de gravata e hipocrisia ancorada. Mas não se preocupe com o padrão e nem com o sistema ditador, lhe dizendo que é certo, que é errado. Tá? Assim, a sua vida será livre e você nunca. Ou seja, você não deve se preocupar com aquilo que é certo e errado, porque cada sociedade institui o que é certo e o que é errado. E por isso acabam introduzindo novos padrões ou novas ideias no pensamento humano. Vejamos outros. Os personagens dos estilos de vida construídos dos meios que não condizem com a realidade da vida social, a mídia produz arquétipos, padrões, modelos, paradigmas, tá? Que para que o ser humano crie uma realidade política social dentro de uma fantasia imaginária e real, que transmite um padrão de vida ficcional, tá? do qual somente os indivíduos podem desenvolver o seu padrão, ou seja, do qual somente os indivíduos que seguem esse padrão têm esse padrão como verdadeiro, tá? Ficcional, do qual somente a sociedade que segue esses padrões podem colocar esses padrões como verdadeiro ou falso. Ou ainda, a mudança dos padrões sociais, tá? Aí, em algum período, ou seja, décadas atrás, quando você perguntava assim, o que você vai ser quando crescer? A maioria das respostas eram um advogado, engenheiro ou médico, tá? Se nós fizermos essa pergunta hoje, falamos assim, o que você vai ser quando crescer? O padrão mudou.
tá? O padrão mudou, a realidade ou alguns elementos do grupo podem falar: eu vou ser um Big Brother, eu vou ser um jogador de futebol, eu quero ser um jogador de vôlei, eu quero ser um diversos outros elementos. Então muda-se o padrão social de acordo com o tempo histórico. Gravem isso, muda-se o padrão social de acordo com o tempo histórico. E isso tem uma forte influência sobre a vida dos indivíduos. E ainda, dentro dessa ideia de socialização, dentro dessa ideia de padrão social, nós temos a ideia de interação social, que é também conhecida, chamada como de contato social, ou ainda chamada de processo de socialização. A interação ocorre ao fazer qualquer contato com os demais grupos, não importa como ocorrem esses contatos. Ela é um processo de interação social, quando o contato é o primeiro passo para que haja uma vida social, um grupo social. Tá? As interações são conjuntos de relações recíprocas, pelo menos dois indivíduos, e resultam em um jogo de expectativas mútuas, onde a relação e os comportamentos dos interlocutores são perpassados mediante uma reciprocidade. Então, o processo de interação social ele é instituído através dos contatos sociais também em relação ao processo de socialização. Então, a interação primária que concerne ao processo da consciência coletiva mais forte. São os contatos de partilhas individuais, portanto, são relações pessoais diretas. Família, vizinhança, escola. Semelhante à ideia do contato social. A estrutura secundária é também semelhante à estrutura do processo que nós vamos chamar de contato social secundário. Eles são informais, eles são impessoais, eles não são de caráter repleto de sentimentos, eles são calculados, eles são instituídos através da sua convivência social. Então, interação social está ligada à ideia dos contatos sociais. Os processos sociais são três tipos de processos sociais, ou são formas com as quais os sujeitos estabelecem as suas interações sociais. Pode ser através da cooperação, através da competição ou o processo de assimilação. Cooperação quando os indivíduos trabalham ou agem de forma conjunta, visando um mesmo objetivo, como, por exemplo, estudar em grupo, como, por exemplo, mutirão. Competição é uma rivalidade entre os concorrentes, podendo ser de forma individual ou coletiva. De forma individual ou forma coletiva, nós podemos falar assim: forma individual, vestibular. Tá? Uma prática bem característica do processo de competição. Competição coletiva, nós podemos colocar jogos, disputas, torneios interclasses, que podem levar ao desenvolvimento dos processos sociais. Tá? Ainda, o processo de assimilação é quando o indivíduo se ajusta dentro do grupo social. Quando você sai de uma escola, vai para outra escola, você tem que se ajustar ao conjunto de normas, regras e padrões que são instituídos por essa nova escola. Quando você sai de um país, vai para outro país, você sai de uma cidade, você vai para outra cidade, você acaba se ajustando aos padrões dessa sociedade. Tá? Isso nós temos como processos sociais. Tá? Dentro da ideia, para a gente poder concluir a nossa aula, nós temos a ideia de isolamento social. Tá? O isolamento social pressupõe a falta de contato social, portanto, a falta de socialização. As causas, ela pode ser não adequação à sociedade, pode ser por preconceito ou uma ideia de exclusão social. Como, por exemplo, uma pessoa que se exclui da convivência social por diversos fatores, pode ser por um meio de uma depressão, pode ser no meio do próprio isolamento social. Então, uma das formas. Uma outra forma pode ser um processo de isolamento pessoal através, por exemplo, um isolamento autônomo. Tá? Desenvolvido como, por exemplo, os monges, alguns monges do caráter recluso. Eles se isolam do convivência social para manter-se em processo de oração constante. Ao mesmo tempo, pode ser o processo de isolamento e exclusão social de bullying. Tá? A criança, o jovem, o adolescente, ele passa por um processo de isolamento social em relação ao grupo, ou um processo de isolamento num processo de não adequação à sociedade. Os indivíduos que não se adequam à sociedade, eles são excluídos, eles são presos, eles são sancionados legalmente por uma ação que eles cometeram. Então, são diversos processos de isolamento social.
Só que aí nós temos ainda o seguinte, nós estamos vivendo um período muito complicado, tá? Nós estamos vivendo um período de pandemia, onde a estrutura, tá, social pressupõe um processo de isolamento. Um processo de isolamento social de combate à doença, mas um processo de isolamento social onde leva os indivíduos à estrutura de entendimento do combate a uma possibilidade de uma doença, uma possibilidade de combate a um vírus. Então, é outra forma de viver o processo de isolamento social. Um processo de isolamento social como nós estamos vivendo é muito importante para o bem coletivo, tá? Contrário dos outros tipos de processo social, que é o isolamento individual, esse processo ele pode ser levado como uma forma de reclusão social autônoma, onde cada indivíduo vai tentar combater a doença, o Covid-19, através desse processo de isolamento social. Bom, terminamos a nossa aula, mas para que vocês possam gravar, para que você possa melhor entender a aula, eu preciso que vocês façam a atividade da página 42, os exercícios praticandos. Então, a atividade da página 42, exercícios praticando, para que você possa assimilar melhor, você possa assimilar melhor essa nossa aula. Tá? Espero que você tenha compreendido alguma coisa, espero que você tenha assimilado nossa aula de hoje, que possa ter sido de bom proveito. Para vocês, um beijo carinhoso, um abraço e até a próxima.